A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, em votação simbólica, a chamada PEC das Drogas, proposta de emenda à Constituição que proíbe a posse e porte de qualquer tipo de entorpecente. E não importa a quantidade. Essa decisão entra em choque com o que ministros do Supremo Tribunal Federal estão votando: a liberação da maconha em pequenas quantidades. Neste momento, o julgamento está suspenso, mas a tese de liberação está ganhando. Já a PEC, depois dessa aprovação na CCJ, segue para o plenário do Senado. Abrimos esta edição com as informações ao vivo da repórter Carol Rosito, que está lá em Brasília. Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Depois de uma longa sessão de discussão, viu, quase 4 horas de debates dentro da Comissão de Constituição e Justiça, os senadores, então, aprovaram esse primeiro passo, da PEC das drogas. Aprovaram de maneira simbólica o texto, com apenas o registro de 4 votos contrários, a maioria, inclusive, da base do governo em relação a essa proposta. No texto do relator, o senador Efraim Filho, ele, então, endurece essa questão da criminalização do porte e posse de qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância ilícita, independentemente da quantidade. Efraim apenas acatou uma emenda do senador Rogério Marinho, que pede para incluir nesse texto, no texto da PEC, um trecho para tentar diferenciar o traficante do usuário. Esse texto ganhou força aqui dentro do Senado Federal depois que o tema voltou para a pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Estava parado desde setembro do ano passado, aqui dentro do Congresso, e agora, então, iniciou novamente essa tramitação. Passando na CCJ, o próximo passo é o plenário do Senado. Ainda não tem uma data para esse texto ser discutido dentro do plenário, mas o próprio presidente Rodrigo Pacheco já sinalizou, Márcio, que vai cumprir o rito normal, ou seja, garantir, antes de colocar em votação a PEC, as 5 sessões de discussão. Então, a expectativa dos próprios senadores é de que o texto seja colocado de fato para ser analisado lá para abril. Então, eles vão ter que cumprir essas 5 sessões antes de colocar em discussão de fato dentro do plenário. A gente lembra que essa votação, então, ganhou força por causa do julgamento lá no STF. Como você disse, lá os ministros estão tratando justamente o contrário do posicionamento tomado até o momento aqui pelos senadores. Os ministros estão analisando a descriminalização do porte da maconha. Apesar do julgamento estar parado, já tem um placar de 5-3 a favor dessa descriminalização do porte da maconha. E aqui o tema é justamente o contrário. O senador Efraim Filho chegou a dizer que a votação hoje na CCJ foi uma espécie de resposta do Senado ao Supremo Tribunal Federal, já que existe essa crítica de que o Supremo está legislando em cima do Congresso e está em sintonia o texto dos senadores com o que deseja a população, nas palavras do relator. Os senadores contrários à PEC afirmam que esse texto não ajuda na questão da segurança e saúde pública do país e, muito pelo contrário, não vai diminuir a criminalidade em relação à questão da venda ilegal, do tráfico de drogas aqui no Brasil. Só para a gente encerrar, Márcio, e entender direitinho a tramitação, se aprovado no plenário do Senado, como é uma PEC que precisa passar em 2 turnos, vai seguir ainda para a Câmara dos Deputados. Portanto, foi apenas o primeiro passo dessa polêmica PEC da chamada PEC das drogas. Volto com você.